A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Olha que coisa bonita, né? As epístolas. Epístolas são cartas que os apóstolos enviaram aos cristãos. Essas epístolas, elas foram classificadas de várias maneiras. No caso das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, você tem epístolas chamadas epístolas pastorais, como por exemplo, 1 Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, a epístola a Tito. Essas são chamadas pastorais. Eu ainda estou falando das epístolas paulinas. Você tem epístolas que é de quando Paulo estava na prisão. É o caso da epístola aos Efésios, Filipenses, Colossenses. São epístolas que Paulo enviou da prisão. E você tem as epístolas doutrinárias, né? Pega, por exemplo, Romanos. Você sabe que Romanos, mesmo se não tivesse os 4 evangelhos, a epístola de Romanos tem toda a doutrina cristã ali. Então a gente chama de doutrinárias, que é o caso de 1 Coríntios, 2 Coríntios, é o caso de 1 e 2 Tessalonicenses, é o caso da epístola aos Gálatas. São epístolas doutrinárias, tem conteúdo doutrinário. Depois nós temos também as chamadas epístolas gerais, que é o caso da carta aos Hebreus, né? Ou melhor, a carta aos Hebreus é uma carta específica aos Hebreus, mas nós temos epístolas universais, que é o caso da epístola de Pedro, tanto a primeira epístola ou primeira carta de Pedro, como a segunda, foi para as comunidades da diáspora, né? Então, por isso ficaram classificadas como gerais ou universais. É o caso da epístola de Judas, irmão do Senhor, né? Também, e o caso de 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. A epístola ao Tiago também é considerada uma epístola geral, embora a gente sabe que Tiago era pastor da igreja de Jerusalém e ela também tem uma especificidade que é para os judeus que aceitaram a Jesus como Salvador, nesse sentido muito parecido com Hebreus, que é também para judeus ou hebreus crentes. Então as epístolas são muito importantes, porque elas instruem e formam o cristão. Esse é o tema dessa lição de número 12. E essa lição será ministrada então no domingo, dia 20 de março. É a 12ª lição, nós estamos fechando o primeiro trimestre do ano de 2022. Graças a Deus por essa bênção de lição sobre introdução à bibliologia. Nosso texto áureo é de uma epístola universal, né? A segunda epístola ou carta do apóstolo do amor, João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, e no capítulo... a gente fala capítulo 1, mas só tem um capítulo mesmo, né? A segunda epístola do apóstolo João. Então, versículo 3. E tem algo muito interessante nesse versículo 3, que é a saudação de João aos irmãos. Ele fala assim, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Olha, esse textual é uma resposta aos unicistas. Quem são os unicistas? Os unicistas são aquelas pessoas que confundem as pessoas na unidade divina. Eles não negam a divindade de Jesus. O problema é que eles acham que Deus é só Jesus. Ele não consegue entender que existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E que essas pessoas estão em unidade divina. Então, um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Os unicistas negam a pluralidade de pessoas. Eles acham que só tem uma pessoa na unidade divina. Mas aí eles têm um problema com essa saudação de João, por exemplo. Tem um problema com muitos versículos, né, irmão? Tem um monte de versículos aqui na Bíblia
que os unicistas não conseguem responder. Mas esse textuário especificamente é um deles. Se a gente ler aqui, por exemplo, em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 17, é um problema para os unicistas esse versículo. João 8,17, olha o que diz aqui, ó. Jesus fala: a vossa lei está também escrita, que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Não dá para negar a personalidade do Pai e a personalidade do Filho, de acordo com João, capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. Só que o unicista, coitado, ele está tão assim, obcecado pela doutrina dele, que quando você cita esse versículo, ele fala assim: mas aí não fala do Espírito Santo. Sim, mas eu não estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando que o Pai é uma pessoa e que o Filho é uma pessoa. Aí ele, para ele fugir, ele fala: mas não fala do Espírito Santo. Eu falei: sim, em outras partes fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, você vê que ele mesmo escolheu missionário. Paulo e Barnabé, separem para mim, ó, diz o Espírito Santo: separe para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado. Então, são pessoas, não dá para negar a personalidade do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. E esse texto do nosso textuário aqui é outra explicação muito clara e explícita da personalidade das duas pessoas, do Pai, do Filho, graças a Deus. Então, se você abrir aqui na epístola, na segunda epístola, ele fala: a graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai, uma pessoa, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Não é o Pai, é o Filho do Pai. Aliás, essa expressão Filho do Pai só aparece aqui, né? É interessante essa expressão, né? Isso mostra que você não pode confundir as pessoas. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu era do Instituto Cristão de Pesquisas, e uma vez uma pessoa famosa aí do mundo unicista, ele falou para mim que eu estava equivocado, que Jesus era o Pai, que o Pai era Jesus e que o Espírito Santo era o Pai, que tudo era a mesma coisa. E aí eu com muita calma fui explicando para ele a diferença, mas não tinha jeito, porque ele já estava com a cabeça completamente cauterizada. Aí eu falei assim para ele: deixa eu ler um versículo aqui para o senhor. Aí eu vim na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 22, e li para ele: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ele ficou bravo, ele falou: o irmão está me chamando de mentiroso? Eu falei: eu não, imagina, eu não estou chamando o irmão de mentiroso, mas a Bíblia está chamando sim, o apóstolo João chama o senhor de mentiroso, sim, o senhor está negando a pessoa do Filho e do Pai, e não pode negar. Não pode negar a personalidade, irmão. Que isso? Jesus, irmão, orava ao Pai. Ele tem: Pai, seja feita a sua vontade. Agora, se Jesus é o Pai, então que teatro é esse? Não tem nexo. Outra coisa, irmão, se Jesus é o Pai, então Deus foi crucificado e Jesus foi sepultado. Então o céu ficou vazio. Olha que confusão. Imagina, irmão, o Pai é quem enviou Jesus. Olha João 3,16. Porque o Pai amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não pode confundir as pessoas. E esse nosso textuário, ele vem num momento muito propício, né? Porque ele fala aqui: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Não pode confundir as pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Nós cremos nas 3 pessoas. E a Bíblia fala que essas 3 pessoas estão em unidade divina. Então a divindade é una, mas as personalidades dentro da unidade divina é Pai, Filho e Espírito Santo. A verdade prática diz assim: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã. É verdade, porque o Espírito Santo revelou para Paulo. Se você ler Efésios, nós já estudamos já na escola bíblica dominical sobre Efésios. É o mistério de Deus, irmão. A igreja,
ou seja, a eclesiologia, a cristologia, a própria teologia. Entendemos Deus hoje graças às epístolas, né? A maneira que o apóstolo, cheio do Espírito Santo, foi revelando, porque ele também recebia revelação. Então, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão. E é tão bom a gente ler as epístolas, né, meus irmãos? Eu sei que você é um aluno da escola dominical, certamente você lê a Bíblia, e é tão bom ler as epístolas. É uma coisa muito edificante. Bom, a leitura bíblica em classe é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 2, e a segunda epístola de Pedro, que é de João, que é a saudação de João, né? Versículos 1 a 3. Bom, embora eu já tenha falado um pouquinho sobre esse nosso texto áureo, vamos pensar um pouquinho sobre ele, porque as palavras de João iniciam como a graça, a misericórdia e a paz, né? São três palavras: graça, misericórdia e paz, sobre todos os irmãos. Então é o que nós desejamos para a Igreja de Cristo, que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor e a paz do Senhor esteja sobre todos. Essa saudação não é tão diferente da saudação do apóstolo Paulo, né? Muitas vezes você vê a maneira que o apóstolo Paulo saúda também tem paralelismo e similaridade com essa saudação. Aqui, João fala da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, como eu já disse no preâmbulo dessa lição, não deve haver confusão com as pessoas da unidade divina. É muito importante que os irmãos saibam que o Pai é o Pai, o Filho é Filho. Uma outra coisa importante é que João, que escreveu o Evangelho, ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí, no versículo 14, ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, uma pessoa honesta, intelectualmente, piedosa, que lê só a Bíblia, ele sabe que o Pai é Pai e o Filho é Filho. Agora, quando que surgiu esse modalismo, esse pensamento unicista? O unicismo surgiu no 3º século, irmão. Só foi no 3º século que surgiu Sabélio, que veio com uma espécie, depois Práxias também. Tertuliano enfrentou no 2º século, Tertuliano enfrentou essa gente. Tertuliano fala assim que o Práxias tinha crucificado o Pai e desprezado o Espírito Santo, né? Porque para essa gente o Espírito Santo é apenas uma manifestação, não consegue ver o que Jesus falou. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, da mesma espécie dele, uma outra pessoa, né, irmão? Já pensou? Agora eu falo: irmão, eu estou dando aula aqui para vocês, mas eu não vou poder me dar mais aula, eu vou precisar ir embora, mas eu vou enviar outro professor, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou enviar um outro professor. Aí eu vou embora e não aparece ninguém. Depois eu venho com a maior cara de peroba para falar para você: você vê, eu mandei o vento lá, uma energia. É brincadeira, né? Quer dizer, tem gente que, irmão, crer é também pensar, poxa vida. Então essas discussões cristológicas começaram, irmão, logo na igreja primitiva com os gnósticos. O gnosticismo negava que Jesus Cristo se fez carne. Os gnósticos falavam: não, mas o Jesus é uma força, é um íon, é uma pessoa, um hologos, é uma coisa fina. Mas exatamente por ele ser uma pessoa tão santa, jamais ele se encarnaria, porque a carne é má, a carne é pecaminosa. Olha só, essa doutrina, nos 200 primeiros anos do cristianismo, foi a que mais deu dor de cabeça para os apóstolos, para o apóstolo Paulo, para o apóstolo João, para os apóstolos, para os discípulos, irmão. E todos eles repreenderam o gnosticismo.
reafirmando que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, esse é o espírito do anticristo. Essa foi a resposta de Paulo, é a resposta também de João. É um combate à heresia gnóstica. Depois vieram aí os sabelianos, Práxias e Sabélio posteriormente, com essa história de que Jesus, que na divindade só tem uma pessoa. Eu até entendo o motivo, irmão. Eu, como historiador, eu sei o que está pegando aí. É que essas pessoas não conseguiam conciliar o monoteísmo com a trindade. Eles não conseguiam, na cabeça deles, se são 3 pessoas, então são 3 divindades. Eles não conseguiam entender. Fala, como isso? Como que pode ser 3 pessoas e um único Deus? Então eles não conseguiam conceber a trindade. De fato, a trindade não é uma concepção matemática, é uma revelação, irmão. E nós, cristãos bíblicos, nós estamos dispostos a aceitar o que a Bíblia diz. Não é, irmão? Não entrou na minha cabeça. E daí que não entrou na sua cabeça? Tem tanta coisa que não entra na sua cabeça, irmãozinho. Agora você vem com essa história que não entra na sua cabeça. Irmão, mistérios de Deus, irmão. Não tem coisa que não tem como explicar. Como que eu vou explicar para você que caía pão do céu, irmão? Me fala, como que eu vou te explicar? Racionalmente. É normal cair pão do céu? Mas caiu, maná, eu creio. Glória a Deus. Como que eu vou te explicar que uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos tem um nenezinho? Nasceu Isaac. Irmão, não dá, irmão. O homem com 100 anos e a mulher com 90 anos. Pois é. Mas eu creio, porque a Bíblia fala. Como que eu vou explicar para você que um grande peixe engoliu o profeta? Ali não é baleia não, ali está, no hebraico é gadol, dag. Dag é peixe, gadol, grande peixe. Não é baleia que a Bíblia fala. Mas eu creio, porque a Bíblia fala, se a Bíblia fala, eu creio, é a palavra de Deus, irmão. E o apóstolo Paulo em Romanos fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, nós cremos pela fé. Agora, irmão, eu estou negócio, irmão. Eu não tenho que ficar querendo que a Bíblia encaixe na minha cabeça. Sou eu que tenho que encaixar na palavra de Deus. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que tem 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia fala que só existe um Deus verdadeiro. Então, acabou, eu aceito isso, irmão. Agora a pessoa vai, mas então... E aí começa a querer... Aí eles são de tradições semíticas, sabe? Que Sabélio vem da Síria e eles são, de alguma maneira, influenciados por árabes. E os árabes são semitas. E eles tinham já uma percepção de divindade, o chamado monoteísmo absoluto. Então eles não conseguem conciliar as 3 pessoas na unidade divina. Ficou mais fácil para o mundo helênico conciliar, porque nós temos uma possibilidade filosófica, o que eles não têm. O semitismo monoteísta radical, a divindade é absoluta. Você vê que a base do judaísmo é isso. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É uma percepção de divindade absoluta, semítica. Embora o próprio texto em hebraico permite uma pluralidade de pessoas na unidade divina, né? Que eu já expliquei isso para você. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad é um. Mas acontece que no Salmo 133 também aparece a palavra Echad. Com bom e com suave que os irmãos vivem unidos. Rinem Matov Umanaim Shevet Achim Gam Echad. Aí Echad aí também. E ali são vários irmãos que formam um corpo, a união. Então, essa unidade não é uma unidade absoluta, mas eles acreditam que é uma unidade absoluta. Os outros monoteístas que vieram posteriormente, já por volta do século VII, que é Maomé, ele restaura essa ideia de monoteísmo absoluta também. Mas a Bíblia mostra sim essa pluralidade. No primeiro capítulo da Bíblia, irmão. No primeiro capítulo da Bíblia. Olha lá, Bereshit barach Elohim. No princípio criou Deus. Só que aquele palavra de Elohim, Elohim é plural de Eloah. Então já mostra, olha, Deus quando ele vai façamos o homem à nossa imagem. Por que usar plural se ele é um único, absoluto? É que ele estava falando para os anjos. Como que ele estava falando para os anjos se ele falou que o homem foi feito à imagem dele? O homem não foi feito à imagem de anjo, e criou Deus o homem à sua imagem.
foi a imagem de Deus, não foi, claro que está falando de preceitos morais, né? Mas ele não foi os anjos. Então os anjos são criadores. Se Deus estivesse falando para os anjos, então os anjos também são criadores. Olha, porque ele fala, façamos o homem. Não foi Deus que falou isso. É só Deus que criou. Não tem gente. Tem gente que para justificar o versículo, não, é que Deus estava falando para os anjos. Aí você cai em outra heresia. Porque você vai falar que os anjos são criadores. Então não dá, né, irmão? Então, nós temos a humildade de aceitar a Bíblia como ela é. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que só tem um Deus verdadeiro. Essa é a primeira premissa do monoteísmo. Só tem um Deus. Até Jesus falou, né, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, ele fala para nós, né, é um só Deus. É o Shema de Deuteronômio 6,4. Muito bem, então a primeira premissa, só existe um Deus verdadeiro. Nós cremos nisso também. Nós cremos só em um Deus, porque a Bíblia fala que só tem um Deus. Só que a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Mas não existe em Deus, só tem um Deus verdadeiro. Bom, então se só tem um Deus verdadeiro, e a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, então eu tenho que admitir a Trindade. 3 pessoas em unidade divina. A unidade nós chamamos de divindade, mas existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmão, nós cristãos bíblicos aceitamos a Bíblia como está escrito. Agora tem gente, irmão, que acha que pode explicar Deus, acha que tem juízo para definir uma doutrina. Não é assim, irmão. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala aqui, vamos ler aqui o nosso textuário de novo. Olha que lindo. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. É isso que a gente acredita, que tem o Pai e tem o Filho. Agora a pessoa começa a fazer um marabalismo para tentar justificar sua crença. Isso é muito feio, isso é inadequado, isso é desonestidade intelectual. Embora quem faz isso, coitado, ele é o sinceramente errado, né? Porque existe uma pessoa, coitada, é sincera, mas ele está errado. E a sinceridade dele não vai fazer o erro dele tornar-se correto. Continua errado a mesma coisa. Só que ele é sincero, né? É o sinceramente errado, né? Tá cheio de gente assim. Tá cheio de gente que é muito sincero na sua fé. Só que a fé dele está errada, coitado. Então é o sinceramente errado. Eu acho que são sinceramente errados, porque eu imagino que eles são sinceros. São sinceros. Mas não tem aquela predisposição de examinar as Escrituras e aceitar a Bíblia como ela é, sem torcer, irmão. Agora a pessoa não consegue responder uma pergunta. Me explica João 8, 16, 17. Aí, coitado, ele não consegue responder, porque ali Jesus deixa claro. O testemunho de 2 homens é verdadeiro, eu e o Pai, eu e meu Pai que testifica em mim. Aí a pessoa não consegue responder, se ele pula cita outro versículo, aí entra com outra. Quer dizer, você vê o que a pessoa não respondeu, ele está fugindo do debate. É muito triste isso, né? Então, esse nosso textuário, na verdade, é uma resposta muito explícita, muito clara para os unicistas. E eu tenho muito carinho por eles. Eu não sou uma pessoa que tem nenhum tipo de rancor ou qualquer espécie de sentimento contra eles. Não, irmão. Porque eu sei, coitados, onde está o erro deles? Eles não negam a divindade de Jesus. O problema é que para eles Jesus é só Deus. Olha que situação. Mas eles não negam a divindade de Jesus. Então eu tenho que ter um carinho por eles e tentar explicar para eles as pessoas na unidade. Só que a gente tem que fazer isso com amor, com carinho, né? Porque, coitadinho, né? É aquilo que eu disse, né? Paulo fala isso num certo momento do povo judeu, né? São zelosos, mas sem entendimento, né? Paulo fala isso aos romanos, né? Tem zelo de Deus, mas sem entendimento, né, coitado? Então a gente tem que ter também carinho por essas pessoas, não precisa desrespeitá-las, né? Não precisa zombar, nada disso. A gente precisa orar e com carinho falar com eles, né? É o mesmo problema do monofisismo. O monofisismo, ele acredita que Jesus é Deus de tal maneira que acha que Jesus nem tem a natureza humana mais, é só divina. Olha, por isso que é mono, fisismo, uma só natureza. Coitadinhos, né?
Como você vai negar João capítulo 1, versículo 14, o verbo, Deus, se fez carne e homem? Não, mas acontece que a divindade absorveu a humanidade. Não dá, irmão, é conversa, tadinho. Então agora, ele não nega a divindade, mas acaba ensinando uma certa heresia. Então, cabe a quem? Aos professores, aos pastores, com amor, né? Nós não fazemos apologética ou não defendemos a nossa fé para ganhar uma guerra, uma disputa teológica. Não, eu não faço isso não. A gente quer conversar com essas pessoas para trazê-los à revelação da palavra de Deus. E não simplesmente, você viu, acabei com... A Bíblia não manda você acabar com nada. Você tem que ensinar a palavra de Deus com amor. Então nós temos que fazer, sim, a apologética se faz com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, com muito respeito, né? Então, nesse textual mostra a distinção de pessoas. Pai é pai, filho é filho. Você vê no diálogo entre pai e filho, em outras declarações, como eu já citei, João 8, 17 e 18. Interessante que em João capítulo 8, versículo 42, Jesus fala que não veio dele mesmo, né? Mas que ele foi enviado pelo Pai. E tem outras declarações, né? Paulo, no capítulo 3, versículo 1, ele fala que é para nós olharmos para cima onde Cristo está sentado à destra do Pai. Ô irmão, puxa vida, então não dá para a pessoa, coitada. E tem tanta passagem na Bíblia. O próprio Estevão, o primeiro mártir da igreja, diácono, quando ele foi martirizado, ele viu Jesus à destra do Pai. Então, irmão, como que não são duas pessoas? Quer dizer, coitadinho dos unicistas, né? Dá até dó, né? Eu acho que o maior constrangimento do unicista, além de João 8, 16, 17 e de outras passagens, nem precisa pegar muitas, né? É o batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus ali, como é que fica? O Jesus, o Filho, está na água. Aí abre o céu, né? E aparece a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer nele, me comprazo. E aí desce o Espírito Santo em forma corpórea, quer dizer, em forma é morfé, né? Em forma, não é que é uma pomba, em forma de uma pomba, que é o símbolo da humildade, do amor, da paz. Aí desce. Não. O que é aquilo? Então, se o unicista fala, não, é só Jesus. Ora Jesus apareceu com cara de pai, ora com cara de filho, ora com cara de... Mas é só... Meu irmão, então como é que faz no batismo? Então é um teatro aquilo. Jesus entra na água, aí ele sobe correndo lá para o céu, fala, esse é meu filho amado, ele mesmo desce em forma de uma pomba. É difícil acreditar nessa história dos unicistas, né? Então para não falar outra coisa, é muita simplicidade, né? Acreditar numa história dessa. Muito bem, nós sabemos que João, ao escrever então a primeira epístola, ele defendeu a sã doutrina da encarnação contra os gnósticos, né? Como eu já falei para vocês no início. E são crenças inadequadas. Por isso, quando começou a aparecer esse monte de doutrina, cada uma, irmão, que só Deus na causa, aí então a igreja foi obrigada a se posicionar. Qual é a crença da Bíblia da igreja? A sua crença oficial. Ela já cria, mas aí ela oficializa a sua crença. E um dos credos da igreja que nos chama muita atenção, e eu coloquei esse credo, está aí na minha página, acesse lá, www.professoralberto.com.br. Lá está o credo atanasiano, ou então credo de Atanásio. Lá ele vai explicar como que é a fé bíblica, né? Que ele inicia dizendo, adoramos um Deus em trindade, e trindade na unidade, não confundimos as pessoas, né? E nem separamos a substância, porque uma é pessoa do Pai, outra pessoa do Filho, outra pessoa do Espírito Santo. Então leia lá, eu coloquei para a sua disposição. É um credo que enfatiza a crença bíblica da trindade. Muito bem, é um versículo muito bonito,
E essa saudação é uma saudação emblemática no sentido que é a única passagem que você dá essa explicação. A graça, a misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Essa explicação, essa exposição, o Filho do Pai, é pouco comum. Graças a Deus. Muito bem. As epístolas, irmãos, correspondem a 21 livros dos 27 livros do Novo Testamento. Então veja como são importantes as epístolas. Então, o primeiro tópico, como as epístolas paulinas nos instruem, né? Como que essas epístolas nos instruem? Bom, 1.1, instruções salvíficas. Por quê? Se você ler, como eu já disse, Romanos, por exemplo, ele vai falar como você pode declarar com a sua boca, você crê no seu coração. Então tem a ver com salvação, o plano da redenção. Ou Romanos 1,17 mesmo, que fala, o justo viverá da fé, que não é uma invenção de Paulo, a justificação pela fé. A justificação pela fé está presente no Antigo Testamento. Tá? O próprio profeta Abacuque, ele fala, o justo viverá da fé. Tá? Então a mesma frase está no Antigo Testamento. Mas Paulo, quando ele vai falar aos Romanos capítulo 4, ele vai falar de Abraão, que Abraão não foi justificado pelas obras. Porque quando Abraão foi chamado, lá em Ur dos Caldeus e depois lá em Harã, né, Estevão fala que o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Então a primeira chamada que Deus fez para ele foi na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Abraão não era nem circuncidado, irmão. Não é nem circuncidado. Aí depois Abraão mudou para Harã. Aí Deus apareceu, Gênesis capítulo 12, pela segunda vez, sai da tua terra, da tua parentela. E ele tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã e foi para Canaã. Mas ele nem era circuncidado, nada. Não tinha nada. A Bíblia não fala que Abraão guardava sábado, não tinha nada dessas coisas. Aí é até de se admirar de ver Abraão dando dízimo, né? Que é uma coisa linda, né? Porque é uma revelação pessoal que Deus deu para ele. Porque não tem como explicar aquilo no capítulo 14, que ele dá o dízimo de tudo, né? Então, meus irmãos, é lindo isso, as instruções salvíficas. Paulo fala no capítulo 4 que Abraão foi salvo pela fé, porque ele estava lá em Ur, no meio, os pais dele eram idólatra, tudo idólatra. Josué fala, no último capítulo de Josué, ele fala que a quem que vocês querem servir? Aos deuses da além do rio Eufrates e do rio Tigre, os deuses lá da Mesopotâmia. Lembra que Raquel até roubou os ídolos do pai dela, Labão? Tudo idólatra. Mas Abraão, pela fé, teve essa direção de Deus. Olha que coisa linda. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Paulo fala do ministério da reconciliação. Então as epístolas têm essas instruções salvíficas. Mas só isso? Não. 1.2 tem instruções a respeito de Cristo. Cristologia. Olha que coisa linda. Fala sobre Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo de Cristo. Fala que nós estamos escondidos em Cristo. Coisa linda, irmão. Então, tem Paulo, em Efésios, ele fala também que Cristo é o mistério de Deus. Olha que coisa bonita. E 1.3, instruções sobre as últimas coisas. Escatologia. Você pega a 1 Tessalonicenses, que fala do arrebatamento. Tem igreja que não crê no arrebatamento, mas não crê na Bíblia. Não crê na Bíblia. Não crê, para ele não existe 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde fala do arrebatamento. Os cristãos primitivos, se você for na patrística, você vai ver lá, os cristãos primitivos criam no arrebatamento. Agora tem igreja hoje que não crê no arrebatamento, irmão. Olha que situação. Então você vê que são pessoas que estudam a Bíblia, mas não estudam de maneira apropriada. E às vezes não estudam de maneira apropriada porque já estão influenciadas pelos paradigmas da sua denominação. Então ele não tem aquela liberdade, um estudo livre, isento dessa influência, né, denominacional. Mas a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17
da doutrina do arrebatamento. Capítulo 1, versículo 4, instruções pastorais e pessoais. Tem muito também nisso. Na epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, né? Precisava de alguém para ajudá-lo, orientá-lo. E Paulo foi essa pessoa. É o mesmo caso de Tito também. E Paulo, apesar de também dar ensinamentos pastorais, ele também é um amigo, né? Que você pega o caso de muitos irmãos, a maneira que ele fala carinhosamente com os irmãos. Aquela saudação de Paulo de Romanos 16 é impressionante. Eu me impressiono com aquela saudação. Ele cita tanto nome ali, mas sempre fala, ele vê uma virtude nos irmãos, né? A irmã Júlia, a irmã tal, nosso amado, eleito do Senhor, né? Nos ajudou. Sempre lhe dá um elogio. Como a gente aprende com Paulo, né? Bom, 2. Como as epístolas gerais nos formam. Como? Então você tem 2.1, a epístola de Pedro. Pedro aborda o cotidiano do cristão, suas lutas, seus sofrimentos, que nós somos comprados por bom preço, então nós temos que valorizar as coisas de Deus. Ele fala também sobre aqueles que negam o Senhor, fala sobre escatologia, que os céus estão reservados para, os céus e a terra estão reservados para serem destruídos pelo fogo. É muito bonito as epístolas de Pedro, muito confortadoras. E ele fecha, né? 2 Pedro 3,18, dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 2.3, aliás, 2.2, as epístolas de João, que eu já pincelei, são epístolas universais, falam contra os gnósticos, reforça a nossa crença da encarnação do Verbo, da comunhão. João fala muito do amor, não é à toa que ele é intitulado o apóstolo do amor. E João, então, através dos seus escritos, dirigidas à igreja pelo poder do Espírito Santo, tem uma linda doutrina de edificação. E também mostrando aqueles que agem de maneira errada, aqueles que só pensam na primazia, né, querer ser o primeiro, não quer servir, quer ser servido. Então ele aborda vários pontos gerais. E as outras epístolas, como todos já sabem, Hebreus, ela apresenta todo aquele sistema da lei, lembrando que quando Hebreus foi escrita, ainda o templo em Jerusalém funcionava, então a teologia do templo estava em pé. E Hebreus, ele mostra toda a simbologia, o que significa todas aquelas libações, sacrifícios, vestes do sacerdote, tudo tem apontamento para Cristo. E também é uma epístola estimuladora, que mostra, capítulo 11 fala da fé dos antigos, capítulo 13 fala sobre o que nós temos que obedecer aos nossos pastores, mas também fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então é uma epístola que nos capacita e nos orienta. E a epístola de Judas, que só tem um capítulo, é extremamente pequena, mas que é um baluarte para a gente enfrentar as heresias, né? Ele fala, Judas inicia dizendo que ele queria falar sobre a fé comum. Falar sobre a fé comum é falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, a fé comum. Aí ele fala, tive por necessidade. No versículo 3, você vê no versículo 3, ele fala, eu queria falar da salvação comum, mas tive por necessidade defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Então, uma epístola apologética. E terceiro tema, as epístolas continuam a falar. As epístolas falam da doutrina da justificação, tanto em Romanos, como em Gálatas, como em Efésios, como em Hebreus, Corinto, todos fazem esse apontamento sobre a justificação pela fé. Justificados pelo seu sangue, temos paz com Deus. 3.2, a doutrina da santificação. Olha, justificação, santificação, a nossa declaração de fé
fala que já salvo e justificado, o novo crente entra no imediato processo de santificação. É impossível uma pessoa dizer que nasceu de novo e não viver uma vida de santidade, porque Deus é santo e quem nos serve tem que ter essa perspectiva de santidade. E 3.3 fala da doutrina da glorificação. Então, ele vai mostrando que a nossa caminhada cristã é um processo, né? Justificado, santificado, glorificado. É o último momento, o último estágio, que é a transformação. Nosso corpo abatido a ser um corpo glorioso. Bom, para nós fecharmos, as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas revela os seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente, graças a Deus. Mas uma coisa muito importante, as epístolas também preparam a igreja para o retorno do Messias, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui convidar você para, se você mora na região de Campinas, você pode fazer o curso na nossa STADEC. Nós estamos lançando agora, para o próximo mês, um curso muito importante. Nós vamos trabalhar com a formação de líderes de adolescentes. Nós sabemos que existem muitos casais que trabalham com adolescente, que é uma faixa etária que precisa ter mais atenção da igreja. Por isso a STADEC vai oferecer um curso de 6 meses para líderes de adolescentes. Se você tem interesse, aí estão os telefones, entre em contato. É um curso especificamente para liderança, para pessoas que vão trabalhar com adolescente. Mas se você é pai, tem filho adolescente e quer fazer o curso, vai ser muito importante. Nossos professores são qualificados, o pastor Jamiel, que é um homem que trabalha com adolescente, a doutora Vânia trabalha com adolescente, o pastor Bisnaga, que prega para adolescente, são alguns dos nossos professores que estarão atuando nesse curso de líderes para adolescentes. Então, se você tem interesse, entre em contato com a STADEC, faça sua matrícula para participar desse curso tão salutar, que é o curso para líderes ou para lidar com adolescentes. Eu quero pedir para você entrar na minha página, ou melhor, na minha página do YouTube, EBD-Professor Alberto. Clica lá, clica no sininho, compartilhe com outros irmãos. É muito importante que as pessoas tenham acesso a essa aula, a essa reflexão, que é uma pré-aula para você que é professor e que vai ministrar a palavra do Senhor no domingo. E eu quero também pedir para você acessar o nosso site www.professoralberto.com.br. Lá eu coloco a aula em Word, mas coloco também a aula em slides, em PowerPoint, onde você pode passar para os seus alunos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.